Fala pessoal, boa noite a todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 6 de julho de 2023. Você já ouviu falar de senoide emocional? Todo mundo tem senoide emocional, ou usa, melhor dizendo, a senoide emocional. Você vai entender, se você nunca ouviu falar, você vai entender agora sobre senoide emocional, beleza? Vamos falar hoje sobre gestão de pessoas. E a senoide emocional é uma ferramenta incrível para lidar com pessoas. O problema é que a maioria das pessoas não sabe a maneira correta de usar a senoide emocional. As pessoas não compreendem o que é senoide emocional, apesar de todas elas usarem, melhor dizendo, a senoide emocional. E eu queria que você entendesse um pouquinho agora como você pode usar a senoide emocional, beleza? Vamos começar de novo só para você entender? Fala pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu queria dizer que é uma imensa satisfação. Eu parecia estar feliz? Se eu chego e fala pessoal, eu estou muito entusiasmado, sabe, de estar aqui com vocês hoje. É uma alegria imensa. Eu pareço estar entusiasmado? Não. O que é a senoide emocional? A senoide emocional é o nome que se dá para os altos e baixos que nós temos na nossa fala. A entonação, os altos e baixos, é o nome do termo que se usa para estudar as entonações. Aqui é quando você altera, seja qual for o seu sentimento. Pode ser alegria. Fala pessoal, tamo aí todo mundo hoje aqui, quinta-feira, legal! Ou seja, a tristeza. Fala pessoal, hoje quinta-feira, tamo aqui junto, eu, você, né? Vamos conversar um pouquinho. Agora, André, como que eu uso a senoide emocional para lidar com pessoas? E é isso que eu quero tratar com você. Por quê? Porque um dos maiores, se não o maior, claro, mas um dos maiores depende do que você tem na sua empresa, qual atividade que você faz. Por exemplo, se você tem um vendedor, se você trabalha com vendas ou até mesmo prestação de serviço, imagina se todas as vezes que você vai levar até o cliente o seu serviço através do seu funcionário chega na empresa, ou melhor dizendo, na residência do seu cliente, tratando mal o seu cliente, é um cara ríspido no falar, é um cara que chega extrovado, quer realmente fazer as coisas do jeito dele, não tem o mínimo de educação. Como que ficam as coisas? A oscilação no lidar com pessoas também reflete nos seus funcionários. O problema talvez o seu funcionário chegar todas as vezes com ignorância, não é ele ser ignorante, mas é porque lá na empresa, quando ele chegou e deu bom dia patrão, tudo bom? Ele já foi tratado. O que tem de bom dia, rapaz? Tô cheio de conta para pagar, não quero saber de bom dia não. Vai fazer seu serviço. Isso tudo traz para o funcionário o reflexo do que ele vive dentro da empresa. E a culpa pode ser do gestor. Beleza? Então eu queria falar com vocês um pouquinho sobre isso. Gestar pessoas, a importância que o gestor tem em lidar com pessoas. O gestor, por exemplo, vocês já ouviram falar do gestor sanguessuga? Gestor sanguessuga é aquele cara que todo ano ele troca de carro, mas ele nunca dá um aumento para o funcionário. Todo ano ele acaba tendo uma nova aquisição. Comprei um lote novo, comprei um carro novo, fiz uma mudança na minha casa, projetei uma reforma, comprei uma chácara, comprei um lote. Eu estou investindo agora em lotes, comprei um lote na beira da praia. Aí o funcionário, um cara exemplar, chega para ele e fala assim, patrão, poxa patrão, as coisas estão difíceis, sabe? Eu queria que você me desse aí um aumento, estou precisando realmente mudar alguma coisinha, eu preciso, se a gente conseguir um aumento aí de 4% para mim, patrão, tá bom. Meu salário não é, né, realmente assim tão acima do mercado, você consegue aí, rapaz, não dá.
Já te dei um aumento aí de 2% aí no início do ano, que foi o mínimo do governo, né, da categoria. Então, assim, sabe, já está muito bom, não tenho como mexer nisso. E aí, você consegue mostrar para o seu funcionário que ele tem o valor? Por quê? Uma das coisas que nós vamos falar aqui hoje é sobre você reter o seu funcionário. André, como assim reter o meu funcionário? O gestor ele não tem que ter apenas a capacidade de liderar. O gestor ele não tem que ter apenas a capacidade de se envolver e de engajar com seus funcionários. O gestor ele precisa aprender a reter os funcionários. O gestor ele precisa compreender que depende dele a manutenção de gerir o negócio da sua empresa, ok? Então vamos lá. André, eu consigo fazer tudo isso sozinho? Consegue, e não é difícil. Vamos lá, primeira coisa que eu queria falar com vocês de 3. Aquele velho quadrinho que a gente faz aqui no cantinho, beleza? Primeiro ponto. Qual que seria o primeiro ponto? Aquisição. Se uma pessoa chega na sua empresa, essa pessoa ela vai trabalhar para você e ela já chega, como diz o ditado, por cima da carne seca. E aí o cara chega, né, seja homem ou mulher, não importa, não estou falando aqui de sexo, eu estou falando de personalidade. E aí chega a pessoa lá, opa, você tá bom? Seu João das Covas, eu sou o André, eu vim trabalhar para o senhor aqui. Aí você veio trabalhar, pensei que você tinha vindo para uma entrevista. Não, você vai me contratar. Primeira coisa que você já percebe é que o cara, ele tem realmente em si, né, ele carrega consigo uma autoconfiança. Tudo bem que, dependendo da situação, eu quero um gerente, ele pode sim ser uma pessoa que tem uma característica muito boa para aquilo que eu preciso. Contudo, eu preciso compreender que essa característica, se eu não souber trabalhar ela, se eu não souber moldar ela, ela pode ser um problema na linha do gestor, dono da empresa, com o gerente da empresa. Você compreende? Então, a aquisição, escreve aí, a aquisição, ela é fundamental. A aquisição, ou seja, a contratação, ela é fundamental. E junto com a aquisição, nós temos aqui o desenvolvimento. O desenvolvimento. André, por quê? Porque quando eu contrato um funcionário, e isso aí é quando eu quero que a minha empresa cresça, tá? Infelizmente, pessoal, nós temos uma coisa muito comum dentro do meio dos empresários, dentro do meio das contratações, nós temos uma coisa muito comum. Eu quero, né, algo que seja bom e barato. Eu quero algo que seja bom e barato. E nem sempre um funcionário bom e um funcionário barato, eu falo nem sempre porque talvez a pessoa está com a corda no pescoço, né? Mas nem sempre um funcionário bom e um funcionário barato são qualidades que você vai encontrar na mesma pessoa. Qualidades, falo esse caso para o empresário. Muitas das vezes você vai encontrar o funcionário bom, mas por um preço caro. E muitas das vezes você vai encontrar o funcionário barato, mas ele é um funcionário ruim. As duas coisas nem sempre andam o bom juntas, ok? O bom se torna ruim quando ele é barato. E o barato não combina com o caro. É quase impossível os dois andarem juntos. É quase impossível. André, o que eu faço então? Eu tenho que achar o meio termo. Eu tenho que saber adquirir e desenvolver um bom funcionário. André, vamos lá. Vamos voltar na aula de segunda-feira, aula inicial. André, eu vou vender sorvete. Não vou fabricar sorvete, eu vou vender sorvete. Na minha sorveteria eu preciso de pessoas que atendam com educação, atendam ao público, ok?
Porque vai ter pessoas que vão chegar o tempo todo para comprar sorvete. O que eu faço? Vou fazer entrevista e vou procurar bater um papo com o meu funcionário. Não vou pegar aquele currículo e olhar lá. O cara fez um curso de vendas no SESI, um curso de vendas no SESC, um curso de vendas no SEBRAC, um curso de vendas na empresa do seu tião, um curso de vendas onde quer que seja. Não vou fazer isso. Fazer cursos de vendas não quer dizer que ele seja um bom vendedor. Fazer curso de atendimento ao público não quer dizer que ele seja uma boa pessoa para atender o meu público. Eu preciso ter uma clareza na personalidade dele. Por quê? Porque se ele não for uma pessoa que tem a capacidade de desenvolver a habilidade, ou ele já tenha desenvolvido a habilidade de ter conversas e diálogos pacíficos, porque quem trabalha com o público sabe disso, sempre acontece. Quando ele for, talvez aí maltratado, André, mas eu não posso fazer isso porque ninguém é obrigado a aguentar a ignorância. Então, se ele for maltratado, ele tem que meter o pé mesmo, ele tem que chegar com a voadora, né? Ele tem que dar a voadora nos dois peitos do cliente. Você não pode fazer isso, né? Se você tem esse pensamento, eu acho que você está na profissão talvez errada, ou você realmente precisa rever alguns conceitos. Gerir pessoas, gestar, né? Ou gerir um negócio, você ter a gestão de algo na sua mão, não depende apenas de você responder, ou não deve ser você responder à altura quando fazem alguma coisa com você. É você filtrar. Tem que ter um filtro, ok? Vamos lá. Fazer um desenho aqui bonitinho. Eu não sou nenhum artista para desenhar, mas vamos lá. Tá aqui o seu vendedor. Quando você vai, e isso eu faço, né, quando eu vou conversar com alguém, quando eu vou trazer ali para a pessoa a possibilidade de uma vaga de emprego, eu sempre converso com ela, eu pergunto, como você agiria se alguém te tratasse mal? André, mas as pessoas mentem em entrevista? Claro, só que aí tem um detalhe, como eu já fiz PNL, a pessoa que ela estudou um pouquinho de PNL, você consegue ter uma visão um pouco mais clara. Não sei se alguém também já viu aquele livro, O Corpo Fala. É muito interessante quando você consegue ver como que palavras dizem sim e o corpo diz não. Se você não aprendeu ainda, acredite, faz toda a diferença. Vamos lá. Aqui está o ouvido do João, beleza? E aqui está a boca do João. Aqui está o cérebro do João. Apareceu um ciclope, né, pessoal? Mas vamos lá, vocês vão entender. Para quem está acompanhando a aula, ele vai entender, beleza? Se o João ouviu alguma coisa, ele manda para o cérebro para depois trazer para a boca. Aqui, nesse meio tempo aqui, ó, tem que ter um filtro. André, todo funcionário tem isso? Não. Ninguém nasce com isso. André, como que a pessoa adquire isso então? Ela vai desenvolver habilidades que você, como gestor, você pode ajudá-la a desenvolver essas habilidades. Você, como gestor, na hora da aquisição, você pode tentar descobrir se ele tem essa habilidade. Se ele não tiver, você, como gestor, vai ajudá-lo a desenvolver essa habilidade. André, mas isso é fácil? Não. Lidar com pessoas é uma das ciências, talvez, mais complexas. Ano após ano, livros mudam seus conceitos, histórias mostram que o ser humano está em constante evolução e em constante mudança. E isso é algo que nós vemos muitas das vezes no nosso dia a dia, ok? Muitas das vezes no nosso dia a dia você compreende, poxa, mas fulano não era assim, mudou. Por quê? Aconteceu alguma coisa. Então, a senoide emocional, ela vai trazer para a pessoa uma evolução. E quem é responsável por essa evolução? Você, gestor. Eu não sou responsável. Por que não? Você não quer que a sua empresa cresça?
Você é responsável pela sua empresa, você é responsável por planejar os projetos da sua empresa ou contratar alguém que o faça. Você é responsável por planejar as finanças da sua empresa ou contratar alguém que o faça. Você é responsável por gerir o tempo que você dedica à sua empresa, os funcionários também, ou contratar alguém que o faça. De igual modo, você, gestor, é responsável em gerir as pessoas da sua empresa ou contratar alguém que o faça. De igual modo, os recursos que vamos falar no dia de amanhã. Não fuja da responsabilidade. Uma das coisas que as pessoas falam justamente é isso. Você empreender é um desafio muito grande por causa disso. Você tem que estar pronto. Então eu tenho que ser uma máquina, eu tenho que saber de tudo. Não. Mas você tem que reconhecer que às vezes você precisa contratar alguém que saiba fazer aquilo que você não faz. André, mas custa caro? Costuma custar. O conhecimento que você não tem, alguém pagou para adquiri-lo. Alguém dedicou tempo, alguém dedicou dinheiro, valores financeiros, alguém dedicou abrindo mão de outras coisas, alguém dedicou sua vida. Por que eu falo sua vida? Porque muitas pessoas passam 5, 10, 15 anos estudando. E, nesse meio tempo, elas estão abrindo mão de projetos, talvez secundários, e focando em um projeto primordial, que é estar pronto para atender você, gestor, para atender você, empreendedor. Você compreende que na hora da aquisição, você precisa ter a capacidade de analisar o perfil do funcionário ou do seu futuro funcionário e perceber se ele vai se encaixar na sua empresa? O bate-papo inicial mostra muito sobre isso. Quando eu converso com um empresário e já conheço a personalidade do empresário, na entrevista eu converso com o funcionário. E se você for trabalhar com uma pessoa assim, como você vai se sentir? Uma pergunta que eu faço às vezes para saber se a pessoa realmente, já cheguei a fazer essa pergunta algumas vezes, às vezes é algum homem falar, e se tiver uma mulher dentro do ambiente de trabalho, e essa mulher for solteira e quiser conversar com você, ter alguma conversa, te chamar para jantar, para tomar um café, o que você faz? Eu quero saber a resposta dele. Se ele virar e falar, acho que não vejo problema nenhum e tal, eu já vou chegar para o empreendedor, no caso, e falar, olha, esse funcionário talvez ele seja o ideal para você. Entretanto, o caso dele trabalhar com uma mulher, ele falou que se ele for convidado, ele pode sim trazer ali, talvez, uma oportunidade de relacionamento. E se a empresa não gosta que isso aconteça, porque costuma gerar problemas e a história nos mostra isso, a empresa ela tem o direito de contratar ou não. Não é a acepção de pessoas, é o perfil da empresa. Ela não quer que pessoas se relacionem dentro da empresa. Por exemplo, se tiver alguma coisa, uma briga de relacionamento, onde o trabalho de um depende do outro, e os dois como casal estão brigados, como que eles vão lidar? Na maioria das vezes desconta no cliente. Então eu tenho que ver isso na hora da aquisição. Então eu tenho que prestar atenção na hora da aquisição. Eu preciso ter pessoas que tragam para a minha empresa aquele sinalzinho, que é esse aqui, ó. Somem na minha empresa. Porque pessoas para dividirem tem muito. Você pode ser um divisor na sua empresa se você não for um bom gestor. Você precisa de pessoas que somem. E aí eu pergunto novamente, né? Como se você estivesse falando, André, essas pessoas custam caro? Não. Agora minha resposta muda para você. Essas pessoas não custam caro. Essas pessoas têm o devido valor e o resultado que elas vão trazer para você. A questão de caro e barato, ela não está inserida no conceito financeiro. Ela está inserida naquilo que você vai ter de resposta lá na frente. Caro e barato não é sobre dinheiro. Caro e barato é sobre resultado. O conceito de caro não consiste no valor que eu vou investir, mas no resultado que um funcionário que carrega consigo esse sinal aqui vai inserir dentro da minha empresa. Eu preciso compreender que é muito melhor e é muito mais barato eu trabalhar com um funcionário que carrega consigo, vira um rabisco feio isso aqui, né, pessoal? É muito melhor eu trabalhar com um funcionário que carrega consigo esse sinal do que
trabalhar com um funcionário que carrega consigo esse sinal. André, vale a pena eu carregar um funcionário desse por um valor muito maior? Sim, vale a pena, tá? Vale a pena porque eu compreendo, sem sombra de dúvida, acho que vai ficar melhor para vocês verem aí, pessoal. Eu compreendo, sem sombra de dúvida, que quando eu trabalho focado no que o funcionário traz para dentro da minha empresa, eu não sofro com isso aqui. Talvez eu pago para esse funcionário aqui, 2.000, vamos colocar aqui um valor um pouquinho mais alto, né? Fora da curva. Talvez aí, porque salário mínimo hoje está 1.300, acho que 1.320, né? 1.320 salário mínimo hoje. Então eu trago aqui um funcionário que vai receber aí R$2.700, R$2.800. Talvez eu tenha aqui um funcionário que vai receber R$2.800. Mas esse funcionário aqui, ele traz para mim uma aquisição muito grande de resultados. Eu e a minha empresa conseguimos ter vários resultados. Por quê? Eu estou falando eu, André. Porque esse funcionário aqui, ele traz para mim um benefício que outro funcionário talvez não teria. Ele tem uma qualificação profissional que eu teria que peneirar muito em um funcionário. Então, vale a pena eu trabalhar com esse funcionário, desenvolvendo esse funcionário aqui, do que eu pagar para um funcionário que tenha isso aqui. Vamos colocar aqui metade, R$1.000, R$1.400. Não, um pouquinho mais. Vamos colocar aí R$1.900, tá? Estou pensando aqui valores assim esporádicos. Vale a pena eu pagar um pouquinho a mais se eu tenho um funcionário que adiciona. Por que, André, que vale a pena? Eu não estou pensando em quanto eu estou pagando. Eu estou pensando em quanto esse funcionário me traz dentro da empresa, na didática de trabalho, na capacidade que ele tem, na produção que ele possui, na dinâmica operacional que ele tem. Então vale a pena eu contratar um gerente, vale a pena eu contratar o vendedor de sorvete mais habilidoso, um vendedor que dê dicas, porque tem um cara que chega, vou vender sorvete, né? E aí vamos lá, aquilo que nós estávamos falando aqui agora, vamos voltar aqui então. A senoide emocional. Tudo bom? Você vai querer sorvete de quê? Ah, eu não sei, eu queria um milkshake. Eu fui numa sorveteria há uns tempo atrás, aconteceu isso, tá, pessoal? Você sabe o sabor que você quer? Aí o cara olhou e falou assim, moça, eu não sei, eu nunca tomei milkshake aqui, você me indica alguma coisa? Que você quiser. Aí é você quem sabe. Aí o cara olhou assim e falou assim, não sei o que eu vou comprar. Aí, beleza, passou um pouquinho, não, daqui a pouco eu escolho. Aí a gente sentado, conversando, todo mundo ali, não, quero disso. Beleza, ok. Acontece que vale muito mais a pena você ter um funcionário que chega, boa noite, tudo bom? Já sabe de quem você vai querer seu milkshake? Não sei ainda não. Você tem alguma dica? Tenho com certeza. Olha, você gosta de baunilha? Gosto sim. Eu acho que vai ficar muito interessante se você fizer uma mistura de baunilha com laca, ok? Olha, talvez tenha uma saída muito grande, viu? O pessoal costuma gostar muito. Aí de quebra o pessoal vai e coloca um pouquinho ali de uma cobertura de chocolate, pede aqui esse granulado aqui na lateral, que a gente faz assim uma mistura. E o pessoal costuma também pedir na taça, porque na taça, apesar de ter uma diferença pequena no preço, é muito mais saboroso, porque vem na taça, né, do que realmente no copo de plástico. Poxa, interessante, gostei. Faz para mim então. A diferença de você ser atendido com alguém que tem uma didática muito mais evolutiva, que leva o seu negócio, a pessoa é bem atendida, ela recebe um feedback ali do próprio funcionário que vira e fala, o pessoal tem gostado disso, o pessoal tem pedido isso, por que você não faz isso? Então aquilo ali vai trazer para a sua empresa uma diferença no atendimento. Ainda que seja o cara que é o telefonista. Clínica dentária, bom dia, tudo bom? O que eu posso te atender? Pessoal, não dá, né? Clínica do doutor fulano de tal, bom dia, tudo bom? Com quem eu falo, por gentileza? Opa, tudo bom? Aqui quem fala é André. O que eu posso te ajudar?
Sei, não, ok, beleza. Então isso traz uma diferença para a sua empresa. A aquisição e o desenvolvimento do funcionário, André. Beleza. Eu já entendi que eu tenho que... É preferível eu pagar mais um funcionário que trabalhe bem do que realmente eu ficar segurando o funcionário que trabalha mal. E acredite, eu já vi isso acontecer muitas vezes pessoalmente, tá? Pessoalmente. André, qual que seria o ponto 2 então? Vamos tocar o barco, André? Vamos. O ponto 2. Aí o ponto 2 é um ponto que realmente onde você vai entrar aquilo que eu falei aqui, tá? Aqui um caminha com o outro, desenvolvimento e a aquisição. Mas logo em seguida eu tenho a retenção e o engajamento. Vou abreviar aqui, pessoal. A retenção e o engajamento. Por quê, André? Porque a retenção é eu ter a capacidade de aprender a lidar com o funcionário e mostrar para ele que ele tem valor dentro da empresa, dentro do meu negócio e que vale a pena eu ficar com ele. Só que o valor, por que eu não quis falar ele agora na parte da retenção? Porque muitas vezes o valor não vem financeiro. O valor financeiro, às vezes, para muitas pessoas, ele é apenas dinheiro. E para quem realmente entende sobre dinheiro, sabe que dinheiro não é tudo. O dinheiro não é algo que você tem que buscar. O dinheiro, e aí eu entro com a senoide emocional. O dinheiro, ele é consequência daquilo que você faz. Você gosta do que você faz? Você faz com prazer? Ah, não, eu faço por obrigação. Opa, você carrega esse sinal aqui, ó. Vamos lá. Apaguei, mas você carrega esse sinal aqui, ó. Eu sou obrigado a fazer, cara. Eu não aguento fazer isso aqui, não. Opa. Isso é um divisor. Não, eu gosto do que eu faço, cara. Eu tô fazendo com prazer. Opa. Achei um cara aqui, ó. Positivo. É um cara que soma. Não é um cara que divide, é um cara que soma. Entendeu? Para muitos empresários, o problema é quando o cara pensa, o cara, o empresário, pensa que o cara que soma é o cara que tá, não, vou baixar meu salário porque o patrão realmente está apertado. Pessoal, a gente sabe que não é verdade. Funcionário não é bobo. Aquela ideia que se tinha há uns anos atrás, né? O pessoal, tem muita gente que ainda tem aquela ideia um pouco arcaica. Um funcionário não está vendo realmente o que está acontecendo. Você chega e para um carro na porta da empresa. Você para um dia, né? Vamos lá. É até difícil falar carro, pessoal, porque depois vem alguém, mas o que você tem contra o carro fulano de tal? Coopera comigo aí, vamos lá. Num dia você chega e para um Fiat Palio. E aí passa 8 meses, você vem e para um Corolla ou um Honda Civic. E aí vai e passa mais 6 meses, mais 8 meses, você vem e me para uma caminhonete. E aí o funcionário vem para o patrão, eu estou precisando, assim, sabe, dar uma mudada em algumas coisas. Eu queria ver com você se você não aumenta meu salário, porque tem reajuste salarial, que na maioria das vezes ele fica defasado, né? Se a gente for olhar aí a questão do consumo da população de modo geral, o reajuste salarial ele está defasado. E tem o aumento salarial, que é bem diferente. Ô patrão, a gente podia conversar aí. Aí o cara tenta negociar. Ó, você tá me pagando aqui, vamos voltar aqui no salário de 1.900. Você tá me pagando 1.900, será que você não consegue dar uma melhoria para mim aí não? Para mim vai ajudar bastante. Você podia arredondar esse negócio para mim e começar a me dar aí 2.000. Eu tô trabalhando bastante, eu sou um cara que eu fico na empresa. Se você vira para o funcionário e fala o seguinte, perceba, por que eu falei que nem sempre salário é tudo? Ô André, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou te passar para gerente, beleza? Você não vai ganhar isso aqui agora não, eu quero fazer um teste com você, passa para gerente dessa área aqui,
E aí, se você passar para gerente dessa área aqui, porque eu vejo que você é um cara que desempenha bem o papel que você faz. Se você passar para gerente e conseguir desenvolver o mesmo papel que você tem desenvolvido ali, né, nessa área da gerência, eu te dou o aumento que você quer. Combinado? Combinado. Volta comigo aqui. Você consegue tirar o André daqui, talvez aí um auxiliar, passa o André para gerente, dá mais trabalho para o André, ok? E aí você fala, André, você está jogando contra o time? Não, estou te dando exemplo de como você fazer a sua empresa. Dá mais trabalho para o André. Se o André desenvolve bem, o que você está esperando para desenvolver com ele? O que você está esperando para poder fazer o cara crescer? O que você está esperando para poder engajar com ele, ter uma boa conversa, mostrar para ele, ó, cara, você está bom, você está produzindo. Patrão tem um medo de falar que o funcionário está trabalhando bem, dele pedir aumento. Rapaz, se o cara está trabalhando bem, se o cara está somando, fala para ele, motiva ele. Engaja com ele, tá ali junto, rapaz, você tá top, não, eu tô gostando de ver, parabéns. Quando foi a última vez que você deu um parabéns pro seu funcionário? Quando foi a última vez que você deu um feedback pro seu funcionário, falou assim, ô fulano, tô gostando de ver, cara, queria te chamar aqui, vem cá, vamos fazer o seguinte, não precisa dar aumento não. Fala assim, ô fulano, faz favor aqui, vai lá e chama o seu Tião lá, ô seu Tião, o senhor tá bom? Seu Tião, eu queria te agradecer. Tem 6 meses que eu estou vendo o senhor, e o senhor está aqui com a gente, você nunca chegou atrasado, seu Tião. E tem 6 meses que eu te mudei ali para você poder tomar conta daquilo ali. E você tem feito realmente um bom trabalho. Seu Tião, vamos fazer um negócio? Eu queria te dar um brinde. Vou pagar um almoço para o senhor. Você quer almoçar? Você queria levar a sua esposa? Olha só, você vai engajar com seu funcionário. Você vai dar um brinde para o seu funcionário, você vai motivar. Eu vou causar ciúme dentro da empresa. Para com isso, moço. Você vai motivar os seus funcionários. E aí você pode o quê? Tem muitas empresas que fazem isso lá. Coloca lá o quadro com o funcionário lá, o destaque do mês. Beleza. Mas o que você acha de, ao invés de fazer só isso aqui, você também enfiar a mão no bolso lá e tirar uns R$80? A produção da sua empresa cresce. Eu não estou falando apenas de você gastar dinheiro pagando mais funcionário, não. Eu estou falando que os R$100 que você vai gastar para pagar o almoço, né, ao invés de só colocar isso aqui, somente isso aqui não. Tem funcionário que nem gosta da foto dele em destaque lá, tem uns que não gostam. Tudo bem, ele aceita, porque é normal, todo mundo faz, mas tem uns que nem gostam. Além de você colocar, paga um churrasco. Fala, seu Tião, eu queria fazer o seguinte, seu Tião, vamos sentar nós dois aqui, porque você tem realmente feito um bom trabalho. Eu vou fazer o seguinte com o senhor. Domingo, seu Tião, eu vou pagar um almoço para o senhor lá na churrascaria lá do Zé das Couve, entendeu? Do Zé do Boi. O Zé do Boi lá vai fazer um churrasco de couve não rola, né, pessoal? Aí não dá, né? Fazer um churrasco lá para o senhor no Zé do Boi, vou pagar, o senhor quer ir com a sua esposa? Eu só consigo pagar para o senhor e para a sua esposa, né? Se eu quiser, se eu tiver algum gasto a mais lá, o senhor paga, ok? Mas para o senhor e para a sua esposa eu queria. Se ele virar e falar assim, ô fulano, eu estou satisfeito, André, obrigado. Se o senhor quiser me dar o dinheiro, eu acho melhor. Dá o dinheiro para ele. Dá o dinheiro para ele, mas de preferência, insista com ele. Não vou pagar churrasco. Poxa, faz um negócio então. Isso aí não é difícil você fazer. O problema é que o funcionário não vê o patrão reconhecer ele. Se ele não quer um churrasco, se você realmente não quer fazer nada para ele, todo mundo sabe o que é isso aqui, ó. Paga para ele. Fala assim, ô seu Tião, o senhor tá morando lá na casa tal, número tal, não sei o quê? Eu tô morando lá, beleza. O senhor vai estar em casa sábado à noite? Vou estar. Vou fazer o seguinte, eu vou mandar entregar 2 pizzas pro senhor lá, porque eu queria agradecer o senhor pelo seu serviço. Então, assim, pelo menos assim, o senhor poder realmente ter um momento lá de lazer com sua família, de gratidão mesmo, beleza? Não precisa de você ir para casa dele, não. Paga para ele viver com a família dele lá. Ele vai se sentir satisfeito de estar trabalhando. E você vai motivar os seus funcionários. Não, vou causar ciúme. Para com isso. Essa ideia de ciúme dentro da empresa, o que não pode acontecer é você fazer uma vez e nunca mais fazer. Você tem que realmente ser uma pessoa justa. Chega o funcionário e fala, pessoal,
Todo mundo aqui, vamos fazer uma reunião rapidinho aqui. Ó, eu queria falar com vocês que o seu Tião tem feito aqui um bom serviço, assim como todos vocês, e de vez em quando a gente vai fazer isso aí, beleza? A cada período de tempo eu vou escolher um funcionário que tem se destacado dentre os outros aí, eu vou escolher um funcionário que tem realmente dado o seu melhor aqui na empresa. E aí você conversa com todo mundo e fala, ó, e sábado eu vou mandar entregar lá na casa do seu Tião 2 pizzas e uma Coca-Cola gelada, para ele poder realmente saborear em forma de gratidão, porque ele tem sido. Isso é você engajar com o seu funcionário e você também reter o seu funcionário na empresa, cara. Poxa, André, mas não posso dar aumento. Tem uma questão aí dentro da lei que a gente fala de equiparação salarial, beleza? Não vou entrar nesse mérito não, porque aqui não é aula de direito não. Mas vamos lá, equiparação salarial eu tenho que tomar cuidado. Porque se eu tenho um funcionário dentro da empresa, eu tenho aqui 1, 2, os dois fazem a mesma coisa. E eu pago para esse aqui, né? R$ 1.800. E eu pago para esse aqui R$ 2.500. Esse aqui entrou junto com esse aqui na mesma data. Eu tenho um problema muito sério. Eu não posso ter isso aqui. Eu vou ser obrigado a passar o salário por lei. Não é pelo André, não, tá? É por lei. Vou ser obrigado a passar o salário desse aqui para R$ 2.500. Então o salário desse aqui vai se tornar R$ 2.500. Então nós estamos falando aqui, rapidamente aqui, 500 com 200 dá 700. R$ 700. Eu falo assim, André, não é muita coisa não. Opa, 7 dá 14, com 5 vai dar aí R$ 6.400. Sem falar, tá? Vocês vão entender o cálculo que eu estou fazendo agora. A diferença de salário aqui é R$ 700. Se depois de um ano você manda esse aqui, ó, que recebe menos embora, esse aqui saiu da empresa, sem ter feito para ele esse reajuste salarial, o que você vai ter? Ele te leva na justiça. Você, empreendedor, você empresário, vai gastar com advogado, custos processuais que possivelmente é quase certo que você vai perder, tá? Não posso dar certeza de nada, mas é quase certo que você vai perder. Da mesma forma, você vai ter que pagar as diferenças salariais de R$ 700 mês a mês. Se nós estamos falando de um ano, 10 vezes 700 dá 7.000. 700 são 14, 1.400, 7.000 mais 1.400, R$ 8.400, sem levar em consideração a diferença do 13º salário, mais R$ 700, e a diferença das férias, mais R$ 700. Levando em consideração, se o advogado for bom mesmo, né? Se o negócio tivesse caído na mão aí de um cara que realmente gosta do direito trabalhista, além dele cobrar essa bolada aqui, ele ia no FGTS, entendeu? E aí ele ainda pedia a diferença, se tivesse dado, do seguro-desemprego, como forma de indenização. E de quebra ainda pedia também a sucumbência para o advogado ali. Então a porrada que o empreendedor levava era muito grande. Vocês entenderam em um cálculo rápido, simples e objetivo aqui, que vale a pena talvez pagar uma pizza, ao invés de você querer aumentar o salário? Você tem que analisar. Reter um funcionário nem sempre é você correr riscos grandes e aumentos de salário alto. Talvez você retenha um funcionário pagando para ele uma pizza de vez em quando. Talvez você vai reter o funcionário engajando com ele. Mas aí entra um problema muito sério que eu queria falar com vocês aqui, pessoal. Ok? Aqui nós estamos falando de gestão de pessoas, gerir pessoas. E aí eu passo para o ponto 3. Como a gente está chegando já no finalzinho aqui dessa parte. Uma coisa muito interessante que eu e você precisamos compreender. Liderança e gestão da equipe. O ponto 3 aqui seria eu liderar. Liderar e gerir. Ou gestar, como alguns gostam, né? Essa palavra nem acho ela bonita, e pelo amor de Deus, que palavra feia, né? Mas liderança, liderar e gestão. Vamos colocar a gestão aqui mesmo, me ajuda aí. Liderança e gestão da equipe. A liderança e gestão da equipe, aí eu volto com você naquilo que eu comecei há um tempo atrás a aula. Vocês lembram que no começo da aula eu fiz isso aqui, ó? No comecinho da aula.
eu fiz isso aqui. Tudo na vida tem os seus altos e baixos. Tudo na vida tem os seus altos e baixos. O problema é quando o líder, ele só anda aqui, ó. O líder começa o dia e vem aqui, ó. Todo dia, toda semana, todo mês, durante o período, o líder está lá em cima. Você, para quem é músico sabe, né? Você não consegue ouvir uma música que já começa aquela melodia estrondosa, forte, e vai ela até o final. Quer um exemplo claro disso? Eu não sei aí, para quem tiver curiosidade, eu não sei se vocês já ouviram um barulho de uma turbina que antigamente tinha, que tocava no telefone. O barulho ruim, infernal aquele. Aquele barulho é ensurdecedor, agoniante, ninguém aguenta, chato, enjoado. É um barulho da vontade de você pegar o telefone, quebrar o telefone, jogar o telefone na parede, dar umas barretadas nele, dar umas porradas no telefone, dar umas bicudas nele, sumir com aquele telefone na sua frente. É um barulho enjoado, porque o barulho começa aqui, ó, e vai embora o tempo todo aqui entrando no seu ouvido. Ninguém aguenta. É insuportável esse barulho. Da mesma forma, se não houver um equilíbrio, funcionário não aguenta. Do mesmo jeito que o funcionário não aguenta o patrão não aguenta o funcionário. A diferença é que você, muitas das vezes, por ser o patrão, o funcionário não pode te mandar embora. E o cara tem aluguel para pagar, tem filho para alimentar, tem mulher grávida para poder cuidar, fazer o quarto do bebê. O cara tem plano de saúde porque talvez a mulher ou o filho está doente. O cara tem conta, financiamento do carro, financiamento da casa que ele comprou lá pelo Minha Casa Minha Dívida, Minha Casa Minha Vida, né? É porque parece. Então tem aquela situação que o cara vai passar a vida inteira. A vida inteira. O quê? Aguentando isso aqui. Porém, ele vai trabalhar mal-humorado, ele vai trabalhar fazendo as coisas de qualquer maneira. Lembra aqui que eu estava falando no desenvolvimento, na retenção, quando eu estava mencionando sobre o funcionário que chega e realmente trata bem o seu cliente, a sua empresa vai ter um funcionário demais? Não. Isso aqui sai, ó, quando você é assim. E o funcionário que talvez até poderia ser um funcionário positivo, se torna um funcionário negativo. E a culpa é de quem? É sua. Poxa, André, mas eu vou falar o que eu vou mentir para você? Não vou, cara. Não vou mentir para você, entendeu? A verdade é essa, se você é um cara que só anda no limite, ninguém aguenta. Da mesma forma, se você é um cara que só anda desmotivado, tá tudo ruim, esse negócio tá ruim, tô sem dinheiro, tô quebrado. Imagina você que está me ouvindo aqui, se você fosse um funcionário e todo dia, de manhã, de tarde, de noite, madrugada, qualquer hora do dia, seu patrão, você funcionário, seu patrão virasse para você e falar: rapaz, tô quebrado. Nossa, o negócio tá ruim, moço. Não sei nem se eu vou ficar de porta aberta, não. Nossa, tá ruim demais, moço. Eu não tô tendo lucro nenhum, cara. Tô mexendo na minha reserva de emergência já. Tô sem condição. Nossa, tá ruim demais, tá ruim demais. Tá, nossa, eu realmente tá péssimo. E aí o cara falou: patrão, chegou isso aqui e tal, fulano de tal ligou cobrando. Não, pois é, moço, você é um cara ruim de paga, vamos supor, né? Seu patrão é um cara ruim de paga. E aí o patrão: pois é, moço, eu tô sem dinheiro, cara. Eu tive uma pessoa que ela era desse jeito, cara. Já trabalhei com uma pessoa que ela era desse jeito. Ele falava: rapaz, eu não sei nem como eu vou pagar vocês dia 5, não. Eu quase não tô conseguindo te pagar. E aí eu olhava assim e falava: poxa vida, cara, mas tá ruim trabalhar aqui, viu? E aí o cara sempre na baixa, sempre na baixa, sempre. Ninguém aguenta trabalhar com um cara assim, não. É impossível trabalhar para um cara que ele não tem uma mínima oscilação no meio do caminho aqui, ó.
Pelo menos de vez em quando tá ruim, tá ruim, tá ruim. Opa, melhorou, 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 tá ruim, tá ruim, tá ruim. Opa, melhorou, melhorou. Não, o cara tá ruim demais o tempo todo. Tá ruim demais. Ou então ele tá estressado o tempo todo, tá tudo muito bom pra ele, ele não garra com ninguém. Tem que ter a senoide emocional. É impossível, pessoal, é impossível. E aí eu entro em uma parte para falar com vocês aqui, já caminhando para o final mesmo, que seria o seguinte, só para a gente poder entender aqui, como um coração funciona. Como um coração funciona? O coração funciona assim, ó. Talvez você ache, você pense que o que eu estou falando não faz sentido. Até o coração, ele tem os picos. Esse aqui eu acho que deu um errozinho aqui, né? Mas tudo bem, não sou médico não, tá? Eu me formei em outras coisas, não foi em medicina não. Até o coração tem os picos. Até o coração tem os picos. Por que você acha que na hora de você falar com o seu funcionário, você não tem que ser brando às vezes? Por que você acha que às vezes você não tem que chegar e falar assim, seu João, deixa eu falar com o senhor, cara. Aquela atitude que o senhor teve não foi legal, entendeu? Aquela atitude que o senhor teve realmente não foi cooperando com a empresa, não foi trazendo para a empresa nenhum tipo de benefício. Aquilo que o senhor fez, aquela brincadeira lá, não foi legal. Mas aí se você já chega, seu João, aquela atitude lá foi errada, eu não devia ter feito aquilo. Você só chega conversando. Tudo para você é na base da lixa 80. Chegou e vá. Não, eu vou tirar agora aqui, eu vou lixar, porque realmente aqui eu vou tirar dele a casca e vou tirar tudo que realmente eu vou mostrar para quem é que manda aqui. Porque quem manda aqui nesse negócio sou eu. Você precisa entender, para mandar, você não precisa gritar. Quem manda não precisa ter a voz mais alta. Quem manda não precisa ter o tom mais grosso. Quem manda não precisa ter realmente sempre uma rispidez. Você manda com atitude. Você manda com palavras que não sejam sempre ríspidas. Às vezes você chegar para a pessoa e falar, fulano, deixa eu te falar um negócio. Essa atitude sua não está legal não, tá? Reveja seus conceitos. Alguma coisa está errada nisso aí. Você como um chefe, você como um líder, você como um gestor, você vai mostrar para o funcionário, opa, eu preciso rever alguns conceitos. Se futuramente você vê que não deu resultado, aí sim você toma uma atitude mais drástica. Aí sim você começa a pensar alguma coisa, o que devo fazer. Ô fulano, deixa eu te falar um negócio. Cara, você tem chegado muito atrasado. E isso prejudica a empresa. Pô, mas meu serviço está em dia. Eu entendo que você tem realmente dado conta do seu serviço. Porém, tem um problema muito sério. Você é funcionário no mesmo nível que o fulano de tal. O problema, fulano, o seu João das Couve, é que você chega 30 minutos depois, todos os dias, 15 minutos depois, do que o João do pé de alface. Então, seu João das Couve, o João do pé de alface, ele já está começando a questionar. Porque 15 minutos, apesar de você dar conta do seu serviço, você precisa entender que no final da semana, 15 minutos hoje, 15 minutos amanhã, deu 1 hora de trabalho. E no final do mês são no mínimo 4 horas de trabalho. E 4 horas de trabalho seria um sábado trabalhado na parte da manhã, é meio período. Eu preciso que você compreenda que se você tem liberdade para chegar, entre aspas, que eu não te dei essa liberdade, se você tem liberdade para chegar 15 minutos depois, acaba que o seu João do Alface vai pensar que tem a mesma liberdade. E aí eu vou ter todo o meu grupo de trabalho, todos os meus funcionários chegando 15 minutos atrasado, porque você está chegando atrasado e eu não estou fazendo nada. Então eu preciso que você reveja esse conceito sem que eu tenha a necessidade de tomar uma atitude mais drástica. Beleza? Estamos combinados? Eu espero que você reveja isso aí, cara, porque realmente senão nós vamos ter que tomar uma atitude diferente. Se ainda assim o funcionário continuar, quer dizer que ele está pedindo para ser mandado embora. Você tem duas opções. Você pode começar a tratar o funcionário com um pouco mais de rispidez. Você não precisa chegar e meter os dois pés no peito dele, não.
Você fala para ele, ó, funcionário, a partir de agora eu vou tratar realmente você de uma maneira diferente, viu, seu João das Couves? Ó, beleza, tô tranquilo. Dá para ele uma advertência, dá 2, dá 3, dá para ele uma suspensão, entendeu? Começa o famoso balão, até chegar ao ponto, se for o caso, dependendo do que começar a acontecer, ou você dá para ele uma justa causa, lembrando que isso é passível de reversão dentro da justiça trabalhista, ou então você vai tratar ele realmente como alguém que não está ali servindo para a sua empresa e vai dispensá-lo sem ser uma justa causa. Melhor do que você arrumar problema na justiça. Se de tudo você conseguir na justiça, né? Se ele te levar na justiça, de tudo você conseguir ganhar a causa, ainda tem a situação que você gastou com advogado, porque tem os honorários advocatícios. Então você precisa compreender. Liderar não é só você contratar alguém na hora da aquisição, não é só você reter essa pessoa, né? Porque ajudar essa pessoa a se desenvolver, reter essa pessoa, não é só você ter um engajamento com seus funcionários, estar ali trabalhando, mostrando como que faz, não com ignorância, mas também não com desmotivação, mas sendo uma pessoa sempre otimista, sempre motivado, é você engajar com seu funcionário. Liderar é você realmente estar ali do lado, tomar a atitude certa na hora certa e da mesma maneira também você saber que existem as oscilações na emoção, quando você tem aquela lida diária com seus funcionários. Ninguém vai te aguentar sempre lá no topo, da mesma forma que ninguém vai te aguentar sempre lá na baixa. Você tem que ter a oscilação normal das coisas. Compreende? Você entendeu o que seria liderar? Essa parte aqui eu acredito que seja muito interessante. Liderar pessoas é fundamental. Liderar pessoas faz parte verdadeiramente de você cuidar do seu patrimônio. Porque um funcionário bom, ele pode levar o seu patrimônio a crescer. Da mesma maneira que um funcionário ruim, ele pode falir o seu patrimônio. André, é impossível um funcionário falir um patrimônio? Não. Não é impossível um funcionário falir o patrimônio. E eu te falo por que não é. Infelizmente, nós temos aí o caso recente das lojas americanas, né? Não estou aqui falando realmente mal, estou falando um fato que aconteceu e saiu em todas as matérias. E nós vemos aí que houveram alterações, houveram diversas situações nos balanços, nos documentos, em que os sócios da empresa, André, é uma empresa gigantesca, beleza. Mas quem que garante que se você tem um funcionário que você não está ali todos os dias vendo o que ele faz, ele não está prejudicando a sua empresa? De repente você toma uma multa milionária e aí você faliu a sua empresa. Tem muitas empresas, por exemplo, aí escritórios, que se você perde uma oportunidade. Vou trazer um exemplo aqui, claro, emblemático, que tenho clientes que às vezes trabalham com isso. Se você perde uma oportunidade de dar entrada numa documentação em um determinado prazo de tempo, que talvez seja para renovar um contrato de prestação de serviço, e é um contrato que seria um dos principais, talvez vão colocar aí a sua vinha dentro da sua empresa, ou a mina de ouro dentro da sua empresa, seria a renovação daquele contrato. E você perde o prazo daquele contrato, porque o seu funcionário não tratou direito, porque você é um cara que vive sempre na alta e o seu funcionário estava querendo uma oportunidade para te prejudicar e ele viu a oportunidade. O que você acha que ele vai fazer? Se ele for uma pessoa que age de má fé, como você vai punir o funcionário por um contrato de R$500 mil? Vou processar meu funcionário, foi um erro. Como você vai comprovar que foi uma litigância de má fé? Se ele posta o documento, mas posta o documento corrompido. Corromper um documento é fácil, gente. Eu não vou falar aqui como você faz para corromper um documento, porque não estou aqui ensinando nada disso. Mas você postar um documento com uma extensão corrompida e modificada é muito fácil. Para quem mexe um pouquinho no computador, se você quiser fazer isso, não tem dificuldade. E aí o funcionário faz isso com você. Quem vai sair prejudicado? A empresa, o CNPJ, o empreendedor. Então compreenda, não vale a pena você ser um líder que não tem a cenose emocional. Não vale a pena você ser um líder que só anda na baixa ou só anda na alta. Você precisa buscar o equilíbrio emocional para você.
E isso nós temos em vários aspectos. E isso se dá em várias situações. Hoje nós não falamos de bolsa, hoje nós não falamos de B3. Por quê? Porque tudo isso que eu falei aqui serve tanto para o funcionário, que precisa ter um equilíbrio, quanto para o empreendedor, quanto para o empresário, quanto para aquela pessoa que busca uma melhora na sua vida profissional. Então, isso aqui, gerir pessoas, a gestão de pessoas, ela começa em você. Eu lembro quando eu entrei na faculdade de gestão de recursos humanos, eu pensava que lidar com pessoas não seria realmente assim um desafio. Mas uma das coisas que eu aprendi dentro do curso de gestão de recursos humanos, dentro da faculdade de gestão de recursos humanos, foi que começar a trabalhar com pessoas, primeiro você começa a trabalhar consigo. Lidar com pessoas você consegue depois que você começa a lidar consigo mesmo. Gerir pessoas, o primeiro passo a se tomar é você aprender a gerir você mesmo. Lidar com pessoas é você aprender sobre você. Se você é uma pessoa que anda sempre na alta, você precisa procurar o equilíbrio. Nenhum coração vive na alta e nem na baixa, porque senão ele dá um infarto cardíaco, dá um infarto ou uma parada cardíaca. Então você precisa compreender o meio termo das coisas. Beleza, pessoal? Um forte abraço para todos vocês, satisfação imensa estar aqui com vocês hoje, nesse dia. Hoje, quinta-feira, foi uma alegria muito grande. Eu espero que você tenha compreendido um pouquinho, pelo menos, daquilo que realmente seria você gerir pessoas. Você ter a gestão de pessoas que são, de maneira inquestionável, um grande patrimônio dentro da empresa. Fiquem com Deus, até mais e tchau para todos vocês. Eu espero verdadeiramente que vocês possam estar aprendendo juntamente conosco aqui. E amanhã aguardo vocês aqui, beleza? Às 22h22. Boa noite, descanso e até. Tchau.